exaltado é o teu nome. Toda honra, Deus, toda glória, todo louvor, toda adoração é dado somente ao Senhor, Deus. Aleluia. O discurso de Paulo em Atenas. Aleluia. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esses que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e muito mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aleluia. Para buscarem a Deus, se porventura tateando. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O possam achar. Bem que Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Só a terra se assente em seu lugar. Amém. Glorificando a nome do Senhor. Aleluia. Porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O Senhor já se faz presente neste lugar. E o tema da minha pregação hoje é: o Senhor Deus me conhece e eu conheço a Deus. E falando um pouco sobre o texto que eu acabei de ler com vocês, em Atos 17, Paulo, ele em suas viagens missionárias, nesse dia, ele estava guardando seus irmãos, acho que Paulo, Silas e mais um outro, e ele passava pelos altares de Atenas, um lugar, na verdade ele estava em Tessalônica, para ser mais preciso, uma cidade de Atenas. E a cidade de Atenas, ela tinha muitos altares. Até hoje, assim, eles têm muitos deuses, eles fazem vários altares a vários deuses. Só que naquele lugar tinha um altar diferente. Tinha uma escrita o seguinte: um altar a um Deus desconhecido. E aqui eu quero contar uma história para vocês. Aí está na Bíblia essa história? Não está. É histórico, e onde Paulo fala de Epimenides. Quem foi Epimenides? Paulo fala e cita um trecho do livro dele em Tito 1:2. Epimenides foi descrito como um profeta. Não se sabe ao certo se realmente foi. Mas a história vai contar o seguinte: muitos anos atrás, houve uma praga em Atenas. E o que eles faziam para que o Deus, para tirar aquela praga? Eles levantavam um altar. E eram muitos deuses. E a praga estava matando os atenienses. Então o que eles fazem? Eles começam a sacrificar os deuses que tinham lá, mas a praga não estava cessando a praga. Então, alguém se lembra de um moço chamado Epimenides, que morava na ilha de Creta. Eles então mandam buscar Epimenides e levam até Atenas. E lá, eles falam com ele o que estava acontecendo. Ele ora a Deus. Então ele tem uma estratégia. Faz o seguinte: pega as ovelhas brancas e ovelhas pretas, deixa elas à noite sem passar, ou seja, deixa elas com fome. Assim que você deixa
Então, para que eles então levantassem o altar, eles colocam o nome ao Deus desconhecido. Então, anos depois, quando Paulo chega àquele lugar, ele vê esse altar. Então ele fala o seguinte: queria falar com eles sobre esse Deus desconhecido. Aqui eu quero dar uma pausa e falar um pouco sobre nós, correto? Todos aqui me conhecem? Todos me conhecem? Todos já me viram alguma vez? Eu acho que sim. Eu acho que vocês já me viram. Talvez vocês já tinham ouvido falar a esposa do Ícaro. O Ícaro já era o tocador da igreja. A Simone, a esposa do Ícaro, o Ícaro casou. A Simone fazia parte de um outro ministério. Mas ouviram falar da Simone? Talvez nunca tinham ouvido falar. Talvez me conheceram depois que eu subi. Depois que eu vim para a igreja, correto? Mas muitos aqui não me conhecem intimamente. Quem me conhece intimamente? Os meus amigos e a minha família. Eles sabem do que eu gosto, do que eu não gosto. Principalmente os meus pais, né? Porque a gente chega na casa dos pais, a gente faz do jeito que a gente quer, a gente abre a geladeira. O seu pai sabe aquilo que ele não gosta. E eu, quando eu empolgo, eu grito. Minha mãe não gosta disso. Mas ela me conhece, ela sabe que eu sou assim. O meu filho, ele sabe que eu não gosto muito de chocolate. Não gosto. Mas se você me der uma bala, você vai me fazer muito mais feliz. Eles sabem o quanto eu estudei e o quanto eu achava que eu não gostava de estudar, mas no entanto eu estudei e continuo estudando. Mas quem conhece essas coisas assim? Só quem é íntimo. Mas quem conhece mais ainda a intimidade? Eu e meu esposo, correto? Nós andamos juntos. Nós conversamos sobre coisas que talvez eu não converse com mais ninguém. E talvez você tenha um amigo íntimo, que é quem te conhece. Se eu te perguntar assim, quem te conhece verdadeiramente? Você vai lembrar de alguém que te conhece de verdade, que sabe aquilo que te aflige. Talvez você ri para todo mundo, mas só o seu travesseiro sabe a sua tristeza. Talvez por fora você está rindo, está perto das pessoas sorrindo, mas só você sabe. Às vezes algum amigo íntimo
Você achou que nunca ia fazer. O Senhor já sabia que um dia você faria, porque Ele conhece. Ele conhece o ontem, o hoje, e Ele conhece o amanhã. Em Salmo 139 ainda fala o seguinte: de onde eu fugirei da face do Senhor? De onde eu me esconderei? Se eu subir ao céu, se eu fazer a minha cama na alva, se eu descer aos mares, ali Ele está. Ali Ele está. Ele é bendito, Ele é soberano. E isso que eu falei do onipresente, onipotente, onisciente, são atributos do Senhor. São atributos do Senhor. E aí eu falei com vocês que o tema da minha pregação era: o Senhor, Ele me conhece. E eu conheço o Senhor. Eu conheço o que Ele quer, ou Ele quer para a minha vida. E claro, eu ouvi alguns pregadores falando sobre os atributos do Senhor, e é imprescindível nós sabermos disso, para saber a onipotência do nosso Deus. Mas tem algumas características sobre a essência de Deus, a natureza dele, o que Ele quer para as nossas vidas. Mas lembra que eu falei com vocês o seguinte: que tem pessoas que te conhecem a fundo, porque nós temos níveis de conhecimento. Eu falei sobre o ouvir falar, sobre aquele que anda, sobre aquele que tem relacionamento profundo. E a mesma coisa é o nosso Deus. Muitas das vezes nós ouvimos falar de Deus. O povo de Israel, até então, Deus falava para o povo de Israel. Deus dava vitória para o povo de Israel. O que as nações viam? Eles ouviam falar de tudo que Deus estava fazendo pelo povo de Israel. Eles ouviam tudo. E, inclusive, eles tinham medo daquilo que o Senhor podia fazer através de Israel. Porque eles entendiam que o Deus era um Deus grande. E era um Deus que movia por eles. Era um Deus que movia por eles. Então eles ouviam falar das coisas de Deus. Eles ouviam falar do que Deus era. E aqui eu também posso falar de Jó. Jó, ele passa por muitas coisas. E aqui também tem um certo tipo de relacionamento, que é quando Deus conversa com o nosso inimigo. Viste meu servo Jó? Conversa com ele, é um tipo de relacionamento. Eles conversavam. Em Jó 42, Jó fala a seguinte frase: antes eu te conheci só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Entende que é diferente? Muitas vezes a gente ouve falar de Deus, e não é quantas coisas o Senhor tem feito, quanto Ele tem movido. De vez em quando eu fico pensando assim, que parece que no nosso tempo as coisas estão piores. Eu falo no tocante de quando você ouve as pessoas falarem antigamente, aparentemente Deus ele falava muito mais. E isso eu acho muito triste, muito triste. Por que Deus não fala da mesma forma em nossa vida? Talvez porque nós conhecemos menos do que antes. Mas tem níveis maiores, que é o relacionamento que eu falei com vocês. Um relacionamento, e assim eu gosto do que eu ouço de Deus. E
Mas eu preciso abrir os meus ouvidos para Oséias, ele profetiza no reino do norte. Jeremias, ele profetiza no reino do sul. Porque eles estavam passando pela situação de todos tinham tirado os olhos do Senhor. O que Oséias pregou? Meu povo perece por falta de conhecimento. E ele não estava reprovando só o povo, ele estava reprovando também o sacerdote, que era o que instruía o povo. O povo não viu o sacerdote não ensinar e ninguém aprendia nada. Mas e aí, em uma de suas pregações, ele fala o seguinte: conheçamos, que é um convite, e prossigamos em conhecer o Senhor. Jeremias 2, ele fala o seguinte, e essa palavra é bem dura. Eu imagino ter escutado ela, tem sido bem dura. Mas assim, o meu povo cometeu duas afrontas contra mim. Eu tenho duas coisas contra o meu povo. A primeira, eles me deixaram manancial de água viva. E a segunda, eles fizeram cisternas rotas. O que são cisternas rotas? O povo, para ter água, eles tinham que todos os dias buscar a fonte. Todos os dias. Para não ir todos os dias buscar a fonte, eles fizeram cisternas rasas. Por quê? As cisternas, a fonte que eles pegavam, eram profundas. Mas aí eles começaram a fazer cisternas rasas, que chovia, retia um pouquinho de água, só que aquela água retida era pouco, não era suficiente e era momentâneo. E se a gente for pensar na nossa vida cristã, na nossa vida diária com Deus, muitas das vezes nós não estamos indo na fonte
misericórdia. Em Jeremias ele fala o seguinte: se você for gloriar em alguma coisa, não se glorie na riqueza, se glorie em me conhecer, porque eu sou justo, eu faço justiça e eu sou misericordioso. Moisés ele quis ver a Deus, só que Deus ele vira para ele e fala assim: da minha forma que eu sou, eu não vou me poder mostrar a você, porque nós somos humanos, e por isso ele envia Jesus. Mas Moisés ele consegue ver o Senhor na frente de uma rocha de costas. Ele fala sobre a bondade e a misericórdia do Senhor. Por que você precisa conhecer ao Senhor? Saber tudo o que Ele tem e tudo o que Ele quer. Por que Ele cria o homem e toda virada do dia Ele tem comunhão com o homem? E como eu vou saber o que Ele quer, como Ele quer, se eu não conheço, eu não sei o que Ele quer, eu não sei como Ele é? Porque Ele quer comunhão conosco todos os dias. Ele quer que você o chame todos os dias. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você o obedeça. Todas as vezes, quando eu falei de Oséias, ou quando eu falei de Jeremias, o povo estava desobedecendo tudo aquilo que o Senhor falou com eles. Em João vai falar o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, Jesus, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. E me manifestarei a ele. Existem alguns níveis. E o que o Senhor quer nessa noite? Eu não sei em qual nível você está. O Senhor sabe. O Senhor sabe dos seus pensamentos. Ele sabe de tudo. E o que Ele quer? Que você tenha um nível mais alto. E aqui eu lembro de Ezequiel, na porta do templo, onde Deus chama ele. As águas eles estão nos pés. As águas nas artérias. Começou a subir até que ele não conseguia mais nadar. É porque Deus queria águas mais profundas. É que eu vá no manancial de águas vivas. Eu entendo que é profundidade. Não é raso, não é só momentâneo. É profundidade, é andar com Ele todos os dias, é estar com Ele todos os dias. E isso é uma decisão. Uma decisão. Outro dia, e como a minha vida é um pouco corrida, eu trabalho no meio de semana e muitas das vezes eu deixo tudo para resolver no sábado. E às vezes, uma cabeça, aquela confusão toda, e aí o sábado fica todo tomado. E às vezes no domingo é que eu consigo descansar. E aí quando eu deitei para descansar, o Senhor ele me chamou em sacrifício. O que era sacrifício? O que eu queria? Eu queria deitar e dormir, descansar, ver uma televisão, tudo. Mas o Senhor ele me chamou e eu peguei a minha Bíblia, fui ler a Bíblia e orava ao Senhor. Era o meu sacrifício ao Senhor. Davi, ele sacrifica uma água. Por quê? Foi uma água que os valentes foram buscar em perigo. Então foi uma água, ele deseja a água, eles vão buscar. Sabe como eu queria, se eu não me engano, beber água do poço de Jacó. E ele estava recluso por causa do seu filho Absalão. Só, eu acho que era por causa do filho Absalão. E os valentes de Davi vão lá e pegam essa água. Quando Davi pega aquela água na mão, ele entende o perigo que foi para que eles pegassem aquela água. E ele sacrifica ela ao Senhor.
tinha saído da sua casa fugido e ele tinha levado consigo um pouco de azeite. E é isso que ele sacrifica ao Senhor. E muitas das vezes o que o Senhor fala é o seguinte: Hebreus vai falar sobre que o Senhor requer de nós muitas das vezes um sacrifício de louvor, uma adoração genuína. É quando eu entrar na presença dele, que seja na igreja, que chega na minha casa, eu entrego totalmente o meu coração para ele. E quando eu falo de coração, eu estou falando da sua razão, dos seus sentimentos, de tudo que é seu para ele. Porque a partir do momento que você buscar como ninguém busca, você vai viver coisas que ninguém vive. E não vai depender, quando eu for maduro o suficiente para entender que não depende de alguém estar lá, que não depende do louvor estar bom ou não. Eu fecho os meus olhos e eu tenho um relacionamento que é dele para mim, que é de mim para ele. Independente do que estivesse acontecendo, o meu relacionamento, ele é vertical. Ele é vertical, ele é totalmente vertical. Então, se algum dia você entrar na presença dele, se algum dia você entrar por essas portas e você falar, essa culto hoje não está bom, não tem a ver com o culto, tem a ver comigo. Porque eu não fechei os meus olhos, porque Deus não muda. Ele não muda. Ele não muda por causa de um culto que a gente intitula ruim, porque eu queria te dar uma notícia: o culto não é para você. O culto não é para a gente, o culto é para Ele. Eu estou aqui para adorar, o culto não é para mim. Eu estou aqui para receber dele, mas Ele vai continuar sendo Deus se eu adorar ou se eu não adorar. Mas o que Ele quer? Ele quer se mostrar a você. Mesmo que Ele não precise, que foi o que Atos, que Paulo falou, Ele não precisa de nada. Ele tem querubins, Ele tem serafins que o adoram. E aí Isaías, que já conhecia o Senhor, ele fala: ai daquele, ai desse, ai desse. E Isaías 6 ele fala assim: ai de mim, porque eu vi o trono do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E os querubins estavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, Deus. Aleluia. Nele vivemos, nele movemos, e nele existimos. Nós viemos dele, tudo é para ele, tudo vem dele. O que ele fez? Ele nos amou, ele te ama e ele quer você perto dele, ele quer ter um relacionamento com você. E muitas das vezes, quem retém esse relacionamento sou eu. Porque na presença dele, tudo muda. Você não